Agora, está valendo. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao versículo 39, diz o seguinte: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que por si só já é uma grande bênção em nossas vidas. Nós pedimos que o teu Espírito Santo agora possa usá-la para continuar, Senhor Deus, fazendo o que precisa ser feito em nossos corações. É o que nós pedimos, que seja a tua voz e não a minha voz nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amados, um certo indivíduo chamado Tomás Martínez, ele, um chileno sem teto que vivia na Bolívia, ele era um empresário e sua empresa veio a falir. E por conta disso, ele passou a viver na pobreza. Ele acabou se tornando um morador de rua, também começou a consumir drogas e a cometer pequenos delitos. Tomás ficou sabendo que a polícia estava o procurando. Então, ele, espertamente, ele fugiu da polícia. Ficou com medo, receoso, fugiu da polícia. E
procura de cá, procura de lá, e nada de Tomás. Tomás tinha desaparecido. Mas o que Tomás não sabia é que, na verdade, a polícia estava o procurando não por conta dos seus crimes, mas porque a sua primeira esposa, alguém que ele já não tinha contato há muito tempo, havia falecido e havia deixado uma herança grande para ele, 4 milhões de euros. E Tomás jamais foi encontrado. Irmãos, como deve ser bom receber uma herança inesperada. Em Portugal, tivemos uma história que também é tão impactante quanto essa que eu acabei de contar. Um homem milionário chamado Luís Carlos de Noronha Cabral da Câmara, ele não tinha herdeiros. 13 anos antes de falecer, ele foi diante de um advogado e fez um testamento. E ele, aleatoriamente, escolheu 70 pessoas da lista telefônica, pessoas que ele não tinha conhecimento de quem era, ele simplesmente olhava para a lista, esse, e aquele, esse aqui. Depois da sua morte, 70 pessoas estavam em suas casas, muito bem. Daqui a pouco batia um advogado e lhes comunicava que eles tinham acabado de herdar uma pequena fortuna. 70 pessoas ganharam uma quantidade de dinheiro expressiva de alguém que eles não tinham ideia de quem era o indivíduo. Herança é alguma coisa que nos dá sempre um impacto pensar sobre isso, né? É um assunto que existe na humanidade desde muito e muito tempo. Nas Escrituras, nós vemos a Bíblia falando sobre esse assunto, principalmente ali no livro no Pentateuco, não só os primeiros, mas o Pentateuco inteiro fala sobre isso. Não apenas o Pentateuco, em todos os livros do Antigo Testamento você vê a Bíblia se referindo a esse assunto, né, que é tão interessante e que é tão importante também na vida de qualquer pessoa. A gente vê uma preocupação com aquilo que era deixado para as famílias de Israel. Se transferir a herança para uma família era sinônimo de bênção. Quando alguém podia deixar alguma coisa para a sua família, isso era uma bênção, porque isso significava a continuidade de sua família. Se a família recebia alguma coisa, se seus filhos, seus netos, seus descendentes recebiam alguma coisa, aquilo era muito importante para a continuidade da família. E havia uma lei em Israel, que a gente lê também no Pentateuco, que é chamada a lei que acontecia no ano do jubileu. Como os irmãos sabem, né, existia o chamado ano sabático em Israel, que eles trabalhavam durante 6 anos, e no 7º ano eles descansavam. E nesse ciclo de 7 anos de descanso, durante 7 vezes, quando acontecia a 7ª vez, né, então no 49º ano, eles descansavam 2 anos, era sempre assim. Esse ano era chamado o ano do jubileu. E aí, acontecia algo muito interessante. Se nesse período dos 49 anos, alguma família tivesse empobrecido e tivesse vendido as suas terras, no final desse ciclo, seja no primeiro ano, seja no 48º ano, no 40º ano, a lei dizia que as posses, a herança daquela família que foi vendida deveria voltar para a posse da família original. É algo muito interessante, é um conceito hoje que me fugiu aqui a palavra, que não é venda, é arrendamento, não é isso? Hoje o conceito moderno para essa palavra as terras, elas deveriam ser arrendadas, mas na época o que se falava era que elas eram vendidas, e no 40º ano isso voltava. Isso acontecia para que
Israel não houvessem famílias pobres, porque, na verdade, a herança não pertencia a uma pessoa. Aquela pessoa que era o patriarca, que administrava os bens, ele administrava para a família, diferente de hoje, que os bens, o dinheiro, ele exatamente fica com uma pessoa é dona de uma determinada herança, e ela passa aquilo, e ela administra aquilo como ela quer, mas Israel pertencia às famílias a herança, e era passado assim, de pai para filho. No Novo Testamento nós temos também uma das histórias mais importantes sobre esse tema. É uma história que eu me lembro que eu aprendi quando eu era criança, me causou um enorme impacto. Eu tenho certeza que muitos irmãos já foram impactados com essa parábola. Ela foi pregada aqui há pouco tempo, ela foi pregada numa série de sermões, talvez há 5 anos aqui na igreja, não lembro, 5 anos atrás, eu não lembro exatamente, mas por aí nós fizemos, que é a parábola do filho pródigo. Alguém que tomou a herança do pai em vida, e num sinal de desdém, ele, numa relação interesseira, pegou aquilo que era parte dele e partiu para uma terra distante, vindo a desperdiçar todos os recursos que havia recebido do seu pai. Nessa epístola aos Romanos, Paulo, ele nos ensina algo muito importante, um conceito teológico que é muito importante para nós. Ele, ao explicar aos romanos sobre profundos conceitos teológicos a respeito da salvação, da regeneração, da justificação, ele faz uso do conceito da herança. Ele afirma que não somos mais escravos do pecado, e que depois da nossa conversão, nós passamos da condição de escravos para a condição de filhos. Somos filhos de Deus, conforme ele nos fala no verso 15, que foi lido: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E isso nos leva à seguinte conclusão, no versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O conceito paulino de herança é fundamental em nossa fé. Se não nos entendemos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, vivemos aquém dos direitos de nossa filiação. Não desfrutamos de nossa herança como deveríamos hoje, ainda que venhamos a desfrutá-la plenamente na glória eterna. E para que possamos entender a importância de sermos herdeiros, eu gostaria de abordar alguns aspectos importantes da nossa herança nessa noite. E o primeiro aspecto de nossa herança é sobre a esperança dos herdeiros. Em 2007, eu até postei isso na devocional, não sei quem leu a devocional, mas uma mulher chamada Leona Helmsley, ela era uma multimilionária, ela faleceu de parada cardíaca. O codinome dela, a sua alcunha, certamente isso falado por muitos que a rodeavam, era a rainha da maldade. Ela era a dona daquele conhecido edifício, Empire State, que é um edifício que tem em Nova York, que durante algum tempo, no século passado, ele foi o maior edifício já construído, mas depois outros apareceram. Mas ele ainda é um edifício, uma construção marcante, na história da humanidade, por conta do símbolo que ele é. E ela possuía um caráter muito estrito, ela era muito exigente com os seus familiares e com os seus empregados. Quando ela morreu,
essa senhora, em seu testamento, ela deixou uma quantia milionária para o seu cachorro. O nome dele era Trouble, que significa problema. E, em compensação, ela deixou 2 dos seus netos fora do testamento porque não gostava deles. 22 milhões de dólares para o cachorro. E nada para 2 dos netos. Imaginem a decepção dos seus netos ao ouvirem a leitura do testamento após a sua morte. Todo e qualquer herdeiro tem a expectativa de que um dia receberá a sua herança. Essa mesma expectativa, ela faz parte do conceito de herança ensinado pelo apóstolo Paulo nessa epístola. Ele nos diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há uma expectativa. Nós aguardamos, nós temos esperança de algo que está para acontecer. Ele fala no verso 19, já li o verso 19, né? Não vou ler de novo. Haverá um momento em que as promessas que pregamos, elas se concretizarão. Nós falamos das promessas, e haverá um momento que isso tudo de fato irá acontecer. Herança. Se a gente for fazer um flashback da história de Israel, um flashback, na verdade, espiritual do homem, não só de Israel, mas da humanidade, desde Gênesis até as últimas páginas do Apocalipse, nós vemos, o que nos é ensinado é que nós éramos escravos do pecado por conta do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio nos conduziu a isso. No início, Deus criou os homens, não como filhos, mas como criaturas. Tínhamos acesso direto ao Criador por conta do estado de santidade no qual vivíamos. Deus nos criou, não havia pecado em nós no momento em que Ele criou o homem, ele podia conviver diretamente. Tem lá, né, aquela ideia que nos é apresentada sobre o jardim, que Deus passeava no jardim e o homem andava ao lado de Deus, não havia pecado, então Deus andava ao lado de suas criaturas. Não havíamos sido contaminados pelo pecado. Entretanto, como sabemos, o pecado original nos afastou de nosso Criador. Aquele primeiro pecado que a Bíblia nos fala, afastou toda a humanidade da presença de Deus. A gente vê Paulo nos falando, nessa própria epístola, no capítulo 6, ele nos fala que o salário do pecado é a morte. A morte e os seus subprodutos foi o preço pela nossa desobediência. Então, o unigênito de Deus se torna homem e vem habitar conosco. Uma palavra muito importante que tem na Bíblia e que muitas vezes a gente não para perceber as implicações disso para nós. O que significa ser unigênito? Significa ser o único de sua espécie ou classe, único no gênero. Este é o significado implícito em João 3,16. Na verdade, João é o único escritor do Novo Testamento que usa essa palavra em referência a Jesus. João estava mais preocupado em demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, compartilhando da mesma natureza divina que Deus. Ao contrário de nós, que somos filhos e filhas de Deus através da fé. Jesus é da mesma essência de Deus.
bem diferente de nós. Jesus é o unigênito de Deus, conforme diz a teologia, eternamente criado. Não foi um ser criado depois. Ele é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que a teologia costuma afirmar é um mistério. A nossa mente humana não consegue alcançar essa profundidade. Mas o Filho é o Filho unigênito de Deus. O concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, ele cunhou um termo interessante para isso, que é um termo chamado que Jesus era consubstancial ao Pai, né? Um termo complicado, né? Mas tem esse mesmo conceito, ou seja, ele diz que Jesus é da mesma substância do Pai. Quando Jesus morre na cruz, ele, através da justificação, nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele nos diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que bênção! Nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não exatamente como Jesus, mas porque fomos adotados por Deus. Nós éramos escravos do pecado, fomos resgatados da escravidão. Antes éramos escravos, mas agora somos adotados, somos filhos, conforme Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Então, se somos herdeiros, quais foram os direitos assegurados por Jesus para nós? Somos herdeiros, temos a expectativa de recebermos a herança da vida eterna. Esses dias eu, num bate-papo com uma determinada pessoa, e aquele bate-papo informal, falando sobre algumas coisas concernentes à espiritualidade, ela me falou que, para ela, a única religião que deu a resposta sobre o que acontece depois da vida é a tal religião. Ela falou isso. Aquilo me incomodou profundamente, quando ela falou, porque eu fiquei imaginando, né? Onde nós, os cristãos, os evangélicos do Brasil, estamos, irmãos, que não estamos dando as respostas que as pessoas necessitam. Irmãos, o Evangelho tem a melhor resposta para a humanidade, mas nós, muitas vezes, estamos embebecidos pelas distrações de nossa geração. Falamos do hoje, pregamos o hoje, dizemos que Jesus veio para nos dar coisas materiais, carros, casa, um trabalho melhor, um emprego melhor, né? Nós estamos nos esquecendo de pregar a real mensagem do Evangelho. Jesus, ele veio resolver o problema da dor, das doenças, do sofrimento, da morte física, da morte eterna. O Evangelho veio para nos dizer que tudo isso que vivemos não durará para sempre. Nós, a humanidade, nos acostumamos a viver uma vida cercada de lutas e tribulações, uma vida em que tudo um dia perecerá.
Mas nós não devíamos nos acostumar com isso, porque não fomos criados para vivermos assim. Deus não criou para que nós vivêssemos nessas condições, irmãos, que estamos habituados. Sabemos, olhamos para frente e o que vemos é tristeza, se formos sinceros ao olhar para o futuro. O Evangelho vem nos dizer que a ressurreição de Jesus é o sinal de nossa ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. O Evangelho vem nos dizer que a atual ordem passará, que Deus fará nova todas as coisas. Irmãos, vamos imaginar a nossa vida atual, mas sem os problemas que você vive, sem a necessidade de se extenuar para colocar dentro de casa a comida para a sua família, sem o perigo constante da violência nas cidades, sem os conflitos nos casamentos, nas famílias, sem a tristeza de vermos entes queridos sendo sucumbidos pela idade, sendo levados de nosso convívio por conta de doenças incuráveis. Um mundo onde as pessoas não morrem de fome e pelas guerras ou porque foram vítimas de assaltos, balas perdidas e tantas outras coisas. Essa é a promessa que nós temos. Essa é a herança que nos é prometida. Nada do que passamos pode ser comparado ao que Deus tem reservado para nós. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É o que diz o versículo 18. O que está por vir, talvez não possa ser descrito com palavras, mas precisamos abrir os olhos do coração para crer e aguardar com fé a nossa herança. E agora, uma próxima pergunta. Mas, enquanto não desfrutam plenamente da herança prometida, como ficam os herdeiros de Deus na era presente? Paulo nos diz, no versículo 28 desse texto, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é a versão que você decorou, né? Ainda que o pecado tenha distorcido a história humana, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, nós não fomos lançados ao acaso. Deus não disse assim para nós, o acaso vai te proteger enquanto eu andar distraído. Deus não disse isso, parafraseando os titãs. Segundo o versículo 28, o que Deus está dizendo é que não precisamos ficar presos à página da fatalidade. Dores, tristezas, lutas, provações acontecem a todos. Não é certo acharmos que nada irá nos acontecer porque somos crentes. Isso não é verdade. Todos estamos suscetíveis ao salário do pecado, que é a morte, e os seus subprodutos. Mas o que para os que não conhecem ou não se relacionam com Deus é mero acaso, para nós é parte de um grande propósito divino. Deus age em todas as coisas para o nosso bem, seja para a disciplina, seja para o nosso aperfeiçoamento, seja para um aprofundamento do relacionamento com Ele, ou até mesmo para a nossa salvação. Deus está no comando, nada foge ao seu controle. Você é herdeiro. Que diremos, pois,
diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Muitas vezes nós ficamos aflitos por conta das lutas, das dificuldades. Muitas vezes nós tememos o nosso futuro, tememos pelo futuro de nossos casamentos, o futuro dos nossos filhos, dos nossos empregos, tememos a violência, tememos que as pessoas que nós amamos não retornem em paz para as nossas casas no fim de um árduo dia de trabalho, tememos pela nossa aposentadoria diante das incertezas, tememos não ter dinheiro para o dia de amanhã, tememos até mesmo a fome no futuro, tememos pela nossa saúde ou pela saúde dos que amamos diante de tantas ameaças invisíveis, mas nada disso pode ser comparado com a grandeza do ato de Deus pelas nossas vidas. Ele entregou seu Filho por nós, e se Ele toma essa deliberada atitude em nosso favor, quem ou o que pode se opor a Ele? Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Concluindo, irmãos, os herdeiros de Deus têm direito ao maior patrimônio do nosso Pai. Apesar de ter esbanjado a sua fortuna, o filho pródigo não conseguiu desperdiçar o maior dos patrimônios que ele tinha. O versículo 20 de Lucas 15 nos diz que o pai do pródigo, quando avistou seu filho de longe, ele, cheio de compaixão, correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. Ainda que aquele rapaz tenha desperdiçado toda a riqueza material, ele não conseguiu desperdiçar a maior das riquezas, o amor do pai. O amor desse pai era um recurso inesgotável. Muitos têm chegado às igrejas movidos por interesses materiais, e nessa relação deformada acabamos desperdiçando nossas vidas, os nossos recursos. Muitos, tentando satisfazer seus desejos, entraram ou entrarão em relacionamentos amorosos danosos que terminam em tristeza e desgosto, que lhes traz apenas dor e vazio. Outros, buscando a todo custo o sucesso, investirão em carreiras profissionais que não levarão a lugar algum, dons, talentos, estudo, tempo desperdiçado em algo que não traz a tão esperada plenitude profissional. Outras ainda investiram suas vidas em cônjuges infiéis, em alianças conjugais que os deixarão à míngua. Outros ainda desperdiçaram ou desperdiçarão seus dias em jogos, bebidas, sexo casual. Para todos que muitas vezes têm dificuldade de aceitar a condição de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus, o que nós temos é essa palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Todos nós somos como o filho pródigo, todos nós ou desperdiçamos ou desperdiçaremos em algum momento de nossas vidas os recursos que Deus nos dá. Mas há algo importante para nós: somos herdeiros do maior tesouro de Deus para nós, o seu amor. Toda e qualquer coisa que possa existir nessa vida é sempre e será, e sempre será transitório. Nada será para sempre, mas o amor de Deus por mim e por você é eterno. Conforme Paulo nos diz,
Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Não fique triste, angustiado ou com medo do futuro. Você é herdeiro de Deus. Jesus nos deu este direito. O amor de Deus é um recurso inesgotável. Ele irá te sustentar até o fim. Você jamais será deserdado pelo amoroso Pai Celestial. Creia nisso. Viva isso. Em nome de Jesus. Amém.